Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 7 a dia 11 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. No decorrer desse radar da semana, se ele for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha. E o objetivo aqui desse radar é traçar um panorama aí para essa próxima semana, em termos até de direcionamento, quais setores mais interessantes ali de a gente buscar oportunidades para a próxima semana, seja de compra ou mesmo de venda. Fazendo a leitura aí de dólar, de DI, ou seja, de juros futuros, falando também aí de S&P 500, de Bolsa Americana, de petróleo, de minério, Petrobras, Vale, além disso, 5 índices setoriais, os principais aí listados na B3. Vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa. A gente teve uma semana no Ibovespa com a queda de 0,71% e voltando a fechar levemente abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos. Ponto positivo da semana, sinalização de alta aqui no gráfico semanal, sinalização de fundo ascendente, a favor da tendência, após ter testado aqui uma retração em torno de 50% desse movimento aqui de subida, dessa subida daqui para cá, retraiu aqui na faixa de 50%. Gerou sinal de fundo, mas o fechamento foi lá para baixo, não demonstrou muita força. E se a gente desce aqui para o gráfico diário do índice, dá para perceber que reverteu aqui até o sinal na quinta-feira de reversão disso aqui, que eu já tinha comentado no decorrer da semana, que a gente estava tendo um movimento de subida, tinha anulado um sinal de baixa aqui do gráfico diário, só que sem muita relevância, sem muita força. O período aqui de queda comparado ao período de alta, a alta estava mostrando mais fraqueza, mais dificuldade, um zigue-zague ali para subir, uma dificuldade nos candles, fechamento muito distante da máxima. Então, pontos aqui que aumentava a chance de ter algo aí, ou seja, menos relevante para cima. Só que aí veio esse sinal de baixa e agora na sexta-feira um candle um pouquinho mais de indefinição que cria uma expectativa de poder, a gente vai para segunda-feira com a expectativa um pouco mais negativa, de ter um pregão mais negativo. Para começar a reverter essa expectativa, o ideal seria primeiramente ter um fechamento aí para cima das médias. Isso seria um primeiro ponto positivo, mas o sinal mais relevante seria o Ibov voltar a fechar acima dessa região aqui, ó. Região que vai de 133.515 pontos a 134.030, 133.515 a 134.030. Essa seria a região a ser batida em termos de resistência. As médias é uma referência, preço acima já cria uma expectativa mais positiva, mas para montar um contexto mais de alta, teria que ter algo para cima. E lembrando que o período aqui de subida foi basicamente de 17 pregões, o período da queda de 18 pregões, então a gente estaria dentro de uma janela de alta que está muito fraca ainda. E a informação que a gente tem aqui, em termos de probabilidade, é que a gente ainda aponta aqui para baixo. Se perdermos essa mínima aqui, que é a mínima desse fundo ascendente no gráfico semanal, isso anula o sinal de alta e cria uma expectativa de poder ter mais umas 2 semanas aqui com mínimas descendentes, testando essa região de suporte. Então, que poderia ter então uma recuperação mais lá para o final de outubro. Vamos ver se isso acontecer, como é que vai acontecer o início da próxima semana. Ficar atento para esses pontos que eu acabei de mencionar, mas entramos na semana com viés mais de baixo, tá? Falando de curto prazo. Seguindo para o dólar, no dólar a gente teve uma semana aqui, uma semana mais de alta, mais fraquinha, 0,22. Se a gente olhar aqui para deixa eu só tirar a questão do ajuste aqui. Se a gente olhar aqui para o dólar na questão de movimentação no gráfico semanal, a média também, a expectativa continua sendo de perder essa região dos 414, 5.414 a 5.383. Seria o caminho mais provável. É importante ressaltar que a tendência de curto a médio prazo do dólar frente ao real está indefinida, mas olha o fechamento dessa sexta-feira, desse último pregão da semana. Foi um fechamento mais negativo, volta para baixo da média, então o viés é de baixa, que é justamente o que eu acabei de mencionar, uma probabilidade maior de poder perder a zona de suporte. Para trazer uma expectativa mais positiva, ideal seria acima da região dos 5.586 a 5.610. Ou ali acima, olhando para a próxima semana, acima dos 5.541 já gera um viés um pouco mais de alta. O próximo nível de desafio, 5.586 a 5.610. Então,
E o ponto de suporte mais importante é essa região que eu acabei de mencionar aqui. O dólar abre ali, se perder essa mínima aqui no próximo pregão, de segunda-feira, cria uma expectativa um pouquinho mais negativa. Então, também, assim como o Ibovespa, abre a semana com ainda dentro de um viés de baixa aí de curto prazo. Algum dos dois tende a dar um direcionamento contrário ali com o passar do tempo, que normalmente eles andam em direções opostas. Quando eu falo normalmente nem sempre vai andar na mesma direção, ou em direção oposta, vai ter algum momento de divergência nessa questão das direções. Olhando aqui para o DI, os juros, tendência de alta no curto prazo, a semana terminou com alta de 0,86%, e lembra do que eu já mostrei aqui num prazo mais longo, num gráfico quadrimestral, a gente está dentro desse sinal de alta aqui. Então isso aqui é que está juros para cima, juros futuros para cima, a bolsa tende a sofrer. É isso que temos nesse momento, falando de prazo maior, aí a bolsa tende a sofrer. Vamos ver se o Ibov consegue gerar alguma recuperação ainda para gerar uma nova máxima histórica, porque aquela projeção de alta na faixa dos 142, 143 mil pontos continua válida, porque a tendência do gráfico mensal não foi anulada, nem a do gráfico semanal foi anulada. Gerou um sinal de fundo ascendente que começa a criar um viés um pouquinho mais de baixo se perder justamente esse fundo que eu acabei de mencionar na análise do Ibovespa. Então aqui nos juros, no gráfico semanal, a gente teve aí uma semana positiva, 0,86, sem sinal de baixa. Primeira sinalização de baixa, quebrar a sequência de mínimas ascendentes, ou seja, voltar para baixo dos 12 e 16. E aí aumentaria a probabilidade de acontecer alguma correção dessa subida aqui. Olhando agora para a S&P 500, tivemos aí uma semana positiva, alta de 0,22%. O último pregão, que foi o pregão que teve ali a definição, os dados, na realidade, de emprego dos Estados Unidos, payroll, tivemos aí uma sinalização de fundo no gráfico diário, fundo ascendente, mantendo sua tendência de alta em todos os prazos operacionais, com expectativa de gerar nova máxima histórica para o S&P. Então, abre ali a próxima semana, ainda dentro da expectativa de gerar nova máxima histórica, alinhado para cima, sem sinal mais relevante para baixo. Sinal mais relevante voltar para baixo desse topo anterior, desse aqui também da média móvel, que basicamente está na mesma faixa aí de pontos, vai ali na faixa dos 5,670 até um patamar que está 5,611 e vai subindo aí a cada novo pregão ou nova semana para o S&P 500. Olhando agora para o barril do petróleo, Brent, a gente teve uma semana muito forte aqui de alta, de 8,27%, e era um ponto que, quem lembra do último radar da semana, eu cheguei a comentar que para essa próxima semana, que foi essa aqui que aconteceu, a expectativa é que seria da continuidade da correção, de poder ter algo para cima, ou mesmo mais lateral, para poder buscar, por exemplo, a média e o principal desafio ficando na faixa dos 75 a 77 dólares. O que nós tivemos aqui? E lembrando, eu não estou dizendo aqui que eu sabia que isso ia acontecer, mas dentro da formação do movimento, é só voltar ao vídeo lá, eu falo justamente disso, dentro da formação desse movimento, cria uma expectativa um pouco mais de poder dar continuidade nessa correção, seja no tempo ou no preço. Se voltar para cima dessa região, o desafio principal está aqui. E aí o ponto de avaliação era 75 a 77, que era essa máxima aqui, ó. 77 e 43. Superando esse patamar, gera uma expectativa mais positiva, que esse fechamento volta para cima da média e para cima de uma região de fundo anterior e que um patamar que era antigamente um suporte aqui, ó, também, e volta a fechar acima. Então, ponto positivo. Se olha, a gente olhar para um gráfico diário, dá para perceber que entrou aqui dentro de um pivô de alta, que a gente pode falar assim, ó, dentro de uma tendência de alta, dentro de um viés de alta. Mas a estrutura de baixa está aqui, ó. A principal quebra de estrutura de baixa e um cenário que fica mais reforçado para cima é ao superar os R$ 80,53. Desculpa, R$ 80 não, 80 dólares e 53 centos. O ponto aqui que a gente tem que ficar atento, ou seja, dentro do atual cenário, a expectativa é que mesmo que tenha alguma movimentação para baixo, se sustente acima da região de 75 dólares e volte a buscar essa região, ou mesmo que venha direto para essa região de 80 dólares até a região de 81,50. Então, o petróleo vem para uma próxima semana com um cenário mais positivo no curto prazo. O minério também está dentro de um contexto positivo. China está dentro de um feriadão, né, uns 7 dias de feriado, o minério está refletindo já esse feriado aqui,
meio da próxima semana a gente já tem um retorno aí da China, mas o fato é que aqui, tecnicamente, se a gente olhar para o histórico do gráfico, a gente não vai ficar olhando, será que é feriado, será que não é feriado? A questão é, subiu, correção mais no tempo, a expectativa, mesmo que tenhamos alguma coisa para baixo, ainda de poder dar continuidade ao cenário mais positivo nesse momento para o minério. A semana terminou aqui com alta de 6,38%, conseguindo fechar acima dessa linha de tendência de baixo, o que é algo positivo. Já tinha fechado acima da média, conseguiu confirmar esse fechamento e agora fecha acima de outro patamar de resistência, respeitando apenas essa região aqui, ó, de topo. É a região ali na faixa dos 110 até patamar de 114. Então, respeitou em fechamento esse patamar, mas mantém a expectativa um pouco mais positiva. Petróleo e minério dentro de um contexto mais positivo de curto prazo nesse momento para a próxima semana. Seguindo para a gente falar aqui agora das ações, a PETR4 terminou a semana bem, com alta de 4,79%, inclusive esse ativo, não só avaliando a questão do cenário que foi revertido ali do barril do petróleo no decorrer dessa última semana, mas a Petro também reverteu a tendência dela de baixo no gráfico diário nessa última semana. Foi um ativo que eu coloquei na carteira perspectiva, coloquei de volta ali para a carteira perspectiva, na expectativa de que a gente teve aqui esses 4 semanas aqui de movimentação para cima, 4 semanas de correção, mais fraco do que foi aqui essa subida, e gerou um sinal de alta voltando para cima da média. Vai subir? Não sei se vai subir. O fato é que é um sinal de alta, a favor de uma tendência de alta de prazo mais longo, então criou uma expectativa que pode voltar para essa região aqui. Como o movimento aqui no mensal está mais lateral, abre esse espaço também de ficar aqui enrolada, travada. Mas ficar de fora aqui nesse momento, para mim, seria um risco um pouco ali em relação à carteira, até porque é um ativo que tem um peso maior no índice e eu optei por colocá-la novamente de volta na carteira. Vamos ver se ela consegue resolver dar uma andada aqui. Superação da máxima dessa última semana localizada em 38,20 aumenta a chance de poder romper essa região ou de testar essa região aqui, região que vai de 39,37 até a máxima histórica em 39,96. Para ela anular esse viés de alta, essa sinalização positiva, ela teria que oscilar abaixo da mínima registrada nessa última semana, que está em 35,83. Gráfico diário, dá para perceber justamente a quebra da estrutura de baixo aqui, ó, quando ela gerou esse movimento que eu vou colocar em azul, superando esse patamar. O que seria interessante acontecer agora? Não mais voltar para baixo da região dos 37, 40 até a média móvel exponencial de 10 períodos. Pode até ficar aqui de lado e proporcionar compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no decorrer da próxima semana. Ou seja, esse sinal de alta no gráfico semanal apoia um pouco mais position trade, mas principalmente olhando ali para swing trade, também tende a trazer oportunidade de swing trade de sinalizações de alta em cima de níveis de suporte. A ação fechou acima dos 37,70, que é essa região aqui, ó. Vou dar um zoom in só para verificar ali os topos anteriores, ó. Esse topo, 1, 2, 3. Aqui veio, passou, aqui ó, mais um teste aqui, bate, volta, e aqui fecha acima e se mantém acima. Então, ponto positivo em relação aí a PETR4. Seguindo para a gente falar aqui da Vale 3, a gente tem aí um fechamento de semana negativo, 2,3%, ao chegar nesse nível de resistência, mas o ponto é que ela conseguiu, em 2 semanas, superar essa máxima aqui também, então é algo positivo, né? São 3 topos que foram rompidos. É um ativo que, apesar da queda dessa última semana, eu ficaria atento no gráfico diário no decorrer da próxima semana em busca de oportunidade de compra. E aí, olhando para os níveis de suporte aqui, inclusive já até mencionei na análise de fechamento do último pregão, 61,86, gap aqui na faixa dos R$ 61,25, depois na faixa dos R$ 60,60. Seguindo para a gente falar aqui dos setores, olhando primeiramente para o consumo. Consumo bateu, fechou abaixo dos 61,8%, aqui a gente tem, ó, tendência de alta, veio aqui para baixo, enfraqueceu, voltou para baixo do topo, voltou para baixo das médias, tentou subir nessa última semana, não conseguiu, ainda fechou aqui estável, mais 0,02%. E ficou abaixo ainda desse patamar. Para gerar algo mais relevante dentro do setor de consumo, precisa voltar para cima da máxima dessa última semana, 2,874. Mas aqui deu sinais de fraqueza ainda. Só que, se eu comparo também aqui, ó,
5 semanas aqui para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas e ainda não perdeu aqui, também não está tão forte assim a queda, mas o fato é que a tendência de alta de curto a médio prazo, principalmente de médio prazo, olhando para o gráfico semanal, ela enfraqueceu. Então precisa realmente gerar um sinal um pouco mais relevante para apoiar um pouco mais operações de compra dentro do setor. Isso falando na média, que é o que representa um índice, ele representa uma média de comportamento das ações que estão dentro do índice. E para saber as ações que estão dentro de cada um desses índices, é só acessar o site da B3, vai ter lá a composição desses índices. IEX piorou a situação, porque assim, além de ter batido ali no 61,8%, fechou abaixo até desse nível aqui de preço de fechamento aqui assim, ó. Então não foi algo legal. Tem que gerar algo realmente muito relevante para cima para poder apoiar um pouco mais a operação de compra, mas o setor elétrico deu uma enfraquecida muito grande. Aqui a tendência já não estava tão forte por conta da quantidade. Em termos de aprendizado, quando você tem um recuo muito grande dos movimentos, voltando muito próximo dos fundos anteriores, é que a tendência não é tão forte assim para cima. É o que aconteceu dentro do setor elétrico. Também eu até tirei setor elétrico ali de carteira. Então, não ficou legal, fechou abaixo dessa linha de tendência de alta, então é um setor que eu ficaria um pouquinho mais de fora, ou se fosse arriscar, arriscaria menos, falando de próxima semana principalmente. E FNC também tentou gerar um sinal de fundo aqui, ó, e fechou para baixo da média. Então, nesse momento, também não está apoiando tanta compra e vai apontando um pouquinho mais para baixo. É lógico que se você olhar para um gráfico lá que eu comentei na análise de fechamento da sexta sobre Bradesco, tá ok, dá pra ficar de olho ali para a possibilidade de compra. E até pelo gráfico semanal gerou um sinal de fundo também favorável, mas de maneira geral o setor está apontando para testar aqui esse nível de suporte, 61,8%, eu ficaria atento, que é essa região aqui assim, ó, que passa por um fundo anterior, bateu aqui, gerou sinal de alta e voltaria a pensar em compra. Mas o setor começou a dar uma fraquejada aí, apesar da tendência, lembrando, de curto a médio prazo, vista especificamente pelo gráfico semanal, ela continua sendo de alta. Então isso aqui é uma correção que pode trazer um novo movimento de expansão, mas até agora não tem esse sinal e abre com a expectativa de poder ter algo mais para baixo, abre essa próxima semana com essa expectativa. Então, restrição um pouquinho maior aí para a entrada já no setor. E aí vem o setor de materiais, que tem ali Vale, Suzano, você tem ali também setor ativos ligados a minério, como Gerdau, e Minas, enfim, ativos aqui que dentro desse índice está dentro de um contexto mais positivo, grande candle de alta, candle de definição, olhar para dentro do setor, como eu falei da Vale 3, de ficar de olho em oportunidade de compra, porque está mais interessante nesse momento. E até eu falei do minério, do petróleo também. Tá, enfim, está mais interessante ficar atento aí para oportunidades de compra para essa próxima semana. E o que seria mais negativo para esse setor é ele retornar para baixo dessa região aqui que foi superada, que era um baita desafio ali por volta dos 5.630. E o imobiliário também fechou bem. Enquanto o setor de energia, o setor de consumo bateu lá no 61,8% e não conseguiu voltar para cima, o setor imobiliário conseguiu, inclusive, voltar a fechar acima da média. A superação da máxima dessa última semana, 940 pontos, cria uma expectativa um pouco mais positiva para cima. Então, é um setor também, olha onde ele gerou sinal de alta, em cima desse topo anterior, voltando para cima da média. Então, é um setor para ficar atento, seja Curi 3, seja DIR 3, seja TEND 3, seja Ciri 3, MRV 3, dá uma olhada, MRV 3 é o mais fraco ali, na minha opinião, do setor, mas dá uma olhada não só esse setor, mas olhando também para a questão dos shoppings, né, Multi 3 e GTI 3, ficar de olho que pode trazer oportunidade de compra aí, fundo ascendente, pivô de alta, nas ações de alta acima de níveis de suporte dentro desse setor. Então, o setor de materiais, setor imobiliário, é o que termina a semana melhor, com a expectativa de ficar de olho um pouquinho mais para buscar operações aí de compra, logicamente não descartando, falando que a gente sempre está falando de média, né? Pode ter ativos dentro de um setor que está mais fraco, como de consumo, como de energia, que esteja interessante fazer uma compra num nível de suporte relevante, que pode trazer um movimento de subida no decorrer da próxima semana. Mas, em média, setor de materiais e setor imobiliário mais interessantes para essa próxima semana. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Desejo a você uma excelente semana que vai do dia 7 ao dia 11 de outubro. Conte aqui sempre comigo.
na análise de fechamento do pregão, a gente vai atualizando como é que está se comportando o mercado e de tudo que eu falei aqui no radar da semana. Até mais, grande abraço.